Eu vou-vos perguntar o que é que para cada um de vós representa um part-time. O que é que isso representa? Para quem está a trabalhar, o que é que representa um part-time? Para quem está a estudar, o que é que representa um part-time? Para quem decide ficar em casa e cuidar dos filhos, mas não chega o dinheiro que entra em casa, de que forma é que um part-time poderia ajudar? Respondam-me aqui na janela de chat, por favor, para ver que ideias é que advêm do part-time. Todos nós sabemos o que é um part-time, mas há pessoas que utilizam o vertente do part-time para algo em concreto. Ou seja, um ganho extra, dinheiro extra, trabalho extra também, pois isso é garantido que vamos ter trabalho extra se quisermos esta questão do part-time. E mais, serve essencialmente para dinheiro, certo? Para nós podermos ganhar mais algum dinheiro. Porque garantidamente que um part-time não o faríamos sem qualquer tipo de recompensa do outro lado, e neste caso, nomeadamente financeiros. A questão do part-time é muito interessante. Isto porquê? Porque cada vez mais, e esta é a realidade, cada vez mais a nível do nosso país e a nível mundial, o part-time é algo cada vez mais normal. E as pessoas estão a cair muito no engano de que ter um part-time é algo extremamente banal. Começa a ser muito banal, começa a ser até muito, mas muito normal. A questão do part-time hoje em dia advém de as empresas não terem que pagar todas as regalias que teriam que pagar caso o colaborador estivesse a full-time. E as contas saem em um maior benefício para a empresa. Em todos os sentidos, naquilo que a empresa paga em termos de impostos, naquilo que a empresa paga em termos de ordenados. E quando nós vamos a ver, um part-time não chega para pagar as contas. E depois estamos presos em 2 part-times, 3 part-times, e quando vamos a ver, temos que andar a saltar de part-time para part-time. Esta é uma enorme realidade. Se não vejam isto, há uns tempos, nós quando saímos da autoestrada, tínhamos sempre alguém, um senhor ou uma senhora, a cobrar-nos o nosso percurso da autoestrada. Entretanto, a autoestrada começou a ter nas portagens, à saída, o senhor ou a senhora, ou seja, alguém humano a fazer esta cobrança, e as máquinas. E agora, em muitas portagens onde eu passo, já não existe sequer a vertente humana, é apenas uma máquina. Aquele posto de trabalho que foi perdido ali nunca mais volta. E estamos a ver isto nos supermercados, por exemplo, no continente. Antes só víamos as senhoras a fazer a cobrança na caixa e a passar os produtos. Hoje em dia temos a vertente do self-service, em que nós podemos passar os nossos produtos e despachar-nos de uma forma muito mais rápida, e temos também as senhoras ou os senhores a fazer a passagem desses mesmos produtos. Muitas daquelas pessoas estão em part-time. Porquê? Porque não precisam de uma grande, ou o continente neste caso, não precisa de uma grande quantidade de pessoas como precisava outrora, e no momento em que algumas delas estão a full-time, outras estão em part-time e o resto, as máquinas fazem o trabalho. Por isso, nós quando queremos uma vertente do part-time, e cada vez mais existem part-times, um part-time é mesmo algo extremamente temporário. Em termos do nosso tempo, é temporário, e em termos também do dinheiro que nós podemos ganhar. E é importante que nós consigamos perceber, quando nós precisamos de algo, e precisamos, por exemplo, de mais dinheiro e queremos um part-time, então nós temos que perceber para que é que vamos querer este part-time. Ou seja, qual é que é o nosso objetivo? Queremos ganhar mais dinheiro, mas quanto mais dinheiro? Durante quanto tempo? E de que forma é que este part-time se irá repercutir ao longo dos próximos tempos e ao longo dos próximos meses? Eu, quando iniciei este negócio com a FM Group, o meu part-time, que eu não conseguia arranjar, porque eu também procurei na altura em que estava na faculdade, eu não conseguia arranjar nenhum part-time que fosse compatível com os meus horários, com a minha vida académica, e nem sequer conseguia arranjar na zona onde eu estava a estudar. E a FM Group foi o melhor part-time que eu poderia arranjar, porque tinha liberdade em termos de tempo, tinha liberdade em termos daquilo que eu iria ganhar, e eu comecei esta brincadeira, por assim dizer, porque não tinha grande ligação nem com os produtos, porque não os conhecia, nem com a atividade, porque não sabia o que fazer, mas comecei a perceber que dava para ganhar dinheiro. E então comecei a apostar mais à séria, e isso começou a ser o meu part-time. Começava-me a trazer rendimento, dava-me para pagar as minhas contas, e que de outra forma eu não tinha onde ir buscar esse mesmo dinheiro. E é muito importante que nós consigamos perceber aqui se o marketing multinível é então uma aposta credível para a nossa situação,
Ou não. Quando eu digo aposta credível é para a nossa situação, porque credível a nível mundial, isso há mais do que dados para comprovar e há pessoas, casos reais para contar as suas histórias. Mas para a nossa situação, nós percebermos se valerá a pena irmos a um centro comercial à procura de uma loja ou de um restaurante para termos o nosso dinheiro extra, em que saímos de um trabalho, por exemplo, de 8 horas e depois temos que ir fazer mais 4 horas, ou se podemos aproveitar o tempo de outra forma. E esta formação até me surgiu através da conversa que tenho tido com vários dos meus parceiros e de vários prospectos com quem tenho falado. Porquê? Porque, por exemplo, uma pessoa da minha equipa que trabalha a full time, iniciou a FM Group, estava a adorar desenvolver a FM Group, estava a ganhar até bom dinheiro, mas cai na rotina que nós temos do dia a dia, do trabalho, das chatices no trabalho, dos chefes, da questão de ter cuidado dos filhos, e então o dinheiro começou a escassear porque também começou a deixar um pouco o negócio de parte. As expectativas foram muito enormes, foram muito grandes no início, e o que aconteceu foi que depois das 8 horas de trabalho, e um dos objetivos pelo qual essa pessoa iniciou este negócio com a FM Group, esta atividade, era para ter mais tempo para estar com o filho e, por consequência, também mais dinheiro, poder trabalhar ao seu ritmo e à sua medida. E, infelizmente, o que aconteceu foi que depois das 8 horas de trabalho teve que arranjar um part-time, mais pelo menos 4 horas. Ou seja, nem mais dinheiro, ou pelo menos não muito mais dinheiro, e o tempo com o filho, que era aquilo que mais queria, ficou completamente de parte. Por isso esta questão do marketing multinível é cada vez mais uma aposta segura daquilo que nós podemos fazer extra do nosso trabalho, começar em part-time, a experimentar, perceber se gostamos e perceber também aqui os números, porque em 2015, a nível europeu, a nível do nosso continente, o marketing multinível, através da venda direta, movimentou cerca de 24,5 mil milhões de euros, através das vendas que foram realizadas. Isto é muito dinheiro a circular em termos de mercado e é também muito dinheiro a entrar nos bolsos das pessoas que fazem desta atividade um part-time. A nível do nosso país, e o nosso país é um bom exemplo para o resto da Europa, ainda há muito trabalho para fazer. O nosso país ainda tem muito trabalho para fazer. As pessoas darem uma maior credibilidade à atividade, as pessoas reconhecerem a própria atividade, as pessoas perceberem que é um trabalho como qualquer outro, é um part-time como qualquer outro, e é garantido que, se nós trabalharmos, ganhamos dinheiro de uma forma justa, de uma forma honesta e da forma que nós muito bem entendermos também. Portugal, em 2015, movimentou cerca de 209 milhões de euros. Nós temos registados até ao momento, por meios legais, 197 mil distribuidores. E destes 197 mil distribuidores, 85 estão em part-time. Ou seja, fazem esta atividade, já têm um trabalho em full-time e fazem a atividade em part-time para melhorar a sua vida em termos de dinheiro, para poder construir algo mais para mais tarde, quem sabe, passar a full-time. 85% estão em part-time. O engraçado destes números é que, e nós vamos vendo aqui as tendências que a nossa empresa vai lançando, ou aliás, a tendência que a nossa empresa tem, o cuidado que tem e as áreas em que aposta. 36% de todo este dinheiro movimentado provém de venda de cosméticos e de produtos de cuidados pessoais. 23% bem-estar. E nós temos aqui vários produtos nesta área. E 10%, mas é uma vertente em grande crescimento, produtos para a casa. E o engraçado também é que quando nós procuramos um part-time e optamos pela vertente de marketing multinível, as pessoas não procuram apenas dinheiro. E em cada vez mais estudos, e nós vendo no nosso dia-a-dia, o dinheiro não nos traz felicidade. O que nos traz felicidade é cada momento que nós podemos aproveitar com o dinheiro que vamos ganhando para podermos fazer algo que gostamos. As pessoas vão-se apercebendo que podem desenvolver esta atividade, este part-time, de forma informal, que podem fazer com amigos, com familiares, que podem aproveitar esse tempo, podem estar com os filhos na mesma, que podem, por exemplo, participar neste conceito das home parties, que nós costumamos utilizar bastante e que no nosso país representam 28% de todas as vendas que movimentam. E está em grande crescimento. Porque as pessoas juntam-se, conhecem-se, têm confiança umas nas outras, são movimentados cerca de 68% destas vendas através do contacto direto com o distribuidor, e acontecem muitos deles nas home parties. E o que é que acontece? As pessoas têm uma procura cada vez maior por produtos naturais e, nesse sentido, a FM Group está sempre à frente do acontecimento. Por isso, se nós quisermos aqui gerar dinheiro com uma atividade extremamente simples,
como uma atividade que nós começamos a construir e que nos vai trazendo cada vez mais frutos, em que nós podemos decidir o nosso horário, escolher quanto é que queremos ganhar, com quem é que queremos trabalhar, onde é que queremos trabalhar e tendo aqui a confiança de que a empresa faz o seu trabalho e nós só temos que fazer o nosso trabalho. E por aqui nós já vamos decidindo se valerá a pena ou não desenvolver esta atividade em part-time ou, por exemplo, ir procurar um McDonald's para trabalhar ou um Pingo Doce ou um Continente e quanto a isso não há mal nenhum, mas nós temos é que perceber, se quisermos encarar esta atividade como um part-time, então temos que lhe dar a seriedade de um part-time. Se quisermos apenas inscrever-nos na FM Group ou se alguma das pessoas com quem nós falarmos se quiserem inscrever apenas para consumir os produtos com desconto, então nós temos também que respeitar isso. Agora, se nós quisermos um dia passar de um part-time para um full-time, também temos que reconhecer a seriedade que existe nesse sentido. Eu vou partilhar aqui alguns aspectos que para mim são extremamente importantes. Nada disto é novo, é extremamente trivial, mas quando nós nos esquecemos destas vertentes, criamos uma enorme frustração. Primeiro que tudo, nós criamos uma responsabilidade, não em nós, mas no próprio negócio, de que o negócio nos vai dar o dinheiro que nós queremos de um momento para o outro, por exemplo, de uma semana para a outra, de um mês para o outro. Isso não é verdade, não é uma grande realidade. Por vezes começamos com uma grande força a 100% e depois vamos esvanecendo e o negócio vai acompanhando a nossa velocidade e a nossa força e nós temos que nos adaptar a isto. Por isso é que eu partilho com cada um de nós aqui nesta sala de que é preciso nós percebemos o que é que queremos deste conceito de part-time e fazer passo a passo. Ou seja, no meu caso, eu inscrevi-me para ganhar algum dinheiro. Não tinha possibilidade de outro trabalho ou de outro part-time porque não havia. Fartei-me procurar e não havia. Então decidi pela FM Group. Eu nunca sequer imaginaria que isto pudesse vir a ser o meu full-time. Eu não conhecia a empresa, não conhecia sequer a atividade, a profissão. Para mim não era tampouco uma profissão e aquilo que eu fui fazendo foi passo a passo entendendo isso. Perceber se gosto da atividade, se não gosto, se me vejo a fazer isto para a minha vida, se não vejo, se estou a gostar dos resultados, se não estou, se quero procurar outra coisa ou se não quero. Eu, quando acabei a faculdade, tive que voltar a trabalhar na hotelaria e restauração. Não era de todo aquilo que eu queria e comecei a desenvolver a FM Group part-time. O meu objetivo começou logo por ser quando eu deixei de gostar da hotelaria e da restauração por vários fatores, em termos daquilo que nos pagavam ou que não nos pagavam, das horas imensas que trabalhava, da falta de qualidade de trabalho, da falta de respeito no trabalho, e eu comecei a querer algo mais. Passo a passo, eu comecei a criar aqui algumas fundações na minha profissão. Primeiro que tudo, desenvolver competências. Quando nós queremos algo mais do negócio e quando nós queremos ganhar mais algum dinheiro, e atenção, todos estes passos é para nós irmos desenvolvendo, lá está, passo a passo, vai levar o tempo que levar, nós é que decidimos, mas que pelo menos nós possamos fazer isto sem pressão nenhuma, porque é a nossa vida e nós é que decidimos aquilo que queremos fazer com a nossa vida. Conhecer os produtos, e isto vai eliminar muitas objeções, conhecer a empresa, conhecer um pouco da história da empresa e conhecer até o plano de pagamentos que nós temos, os programas de motivação, quanto dinheiro é que podemos ganhar, quantos produtos é que temos que vender para, por exemplo, ganhar 200, 300 euros extra por mês, quantas horas é que eu tenho que despender, e isto com este trabalho vamos desenvolvendo algumas competências. Se quisermos aumentar aquilo que ganhamos, se quisermos aumentar o nosso raio de ação nesta atividade, então perceber aqui áreas como a prospecção, o recrutamento e o acompanhamento. Podermos ir a eventos, podermos ir a formações, ter essa responsabilidade de retirarmos mais também do negócio e aproveitar aqui com esta equipa a nível de todo o apoio que existe. Mas lá está, desenvolver competências é mesmo isto, passo a passo. Passo a passo nós também vamos desenvolvendo a nossa crença e vamos trabalhando muito nesta vertente. Eu dou-vos aqui alguns exemplos. Agora, como saíram três novas formas saiu uma nova forma de recrutamento, através do SET, com 3 vertentes diferentes, 3 sets diferentes com os quais nós podemos inscrever, ou uma nova pessoa pode começar. E então existem 2 formas de abordar isto. Ou que o SET tem um valor que não é acessível, seja ele qual for, aos novos parceiros, ou então que o SET tem enormes mais-valias para um novo parceiro. Isto depende tudo da nossa crença e neste sentido, e o exemplo do SET transfere-se para muitos outros exemplos, é que
eu é que tenho que perceber, primeiro que tudo, antes de eu recomendar um set a um parceiro, a um novo parceiro, a um prospecto, eu tenho que perceber se aquele set, no meu caso, se eu compraria, se tem benefícios para mim e se eu reconheço esses mesmos benefícios. Vendo, por exemplo, um set pequeno de 79€, será que aquilo tem mesmo benefício? Será que eu recomendo aquele set e eu compraria aquele set porque tem aquilo que eu procuro? Garantidamente que sim, porque basta-me olhar, ok. Então tem 10% de desconto sobre o preço normal e fica a 79€ com esses 10% de desconto. Traz um kit, traz também os catálogos das gamas e traz 6 produtos. Ou seja, eu posso utilizar para mim um ou outro perfume, para mim, para a minha esposa, e o resto eu posso vender. Então se eu vender estes 6 perfumes, eu vou encaixar 106,20€. Eu recupero os meus 79, fico com cerca de 27€ e 27€, mais ou menos 27€ no meu bolso. Ok, fantástico. Eu no primeiro dia posso logo ter pelo menos 27€ de lucro no meu bolso. E depois no mês seguinte ainda tenho mais 10% da compra inteligente. Então, na verdade, fazer uma aquisição e recomendarmos a um novo parceiro este set é uma enorme inteligência e é uma grande mais-valia. E tudo isto parte da nossa crença. Se o negócio resulta, se não resulta, se o set é uma boa opção, se não é uma boa opção. E tudo isto nós vamos trabalhando passo a passo. Temos também a noção que nós só podemos trabalhar e só podemos evoluir com aquilo que podemos controlar. Dou um exemplo dou alguns exemplos muito rápidos. Nós vamos inscrevendo, conforme vamos querendo desenvolver a nossa equipa, vamos inscrevendo pessoas e essas pessoas não fazem nada, vão desistindo, pessoas que até estão a desenvolver bons negócios e de um momento para o outro deixam de aparecer, pessoas que já não nos atendem o telefone e nós não podemos controlar isto. Nós não podemos fazer nada. Porque eu não consigo mudar a vontade de nenhum dos meus parceiros. Eu tenho que respeitar a vontade dos meus parceiros, que é, por exemplo, não desenvolver mais o negócio ou não se aplicar tanto no negócio, e também tenho que respeitar a minha vontade, que é continuar a desenvolver este negócio. Por isso existe aqui uma dupla aceitação que nós temos que ter entre respeitar quem mais não quer desenvolver o negócio ou quem não se quer aplicar a fundo, e devem ser respeitados, obviamente, e respeitar também a nossa vontade, respeitar a ambição que nós temos, respeitar a nossa família e respeitar que ainda há muito trabalho para fazer e que nós podemos fazer esse mesmo trabalho. Por isso, tudo no que toca a estas vertentes que eu aqui partilhei, isto pode durar tempo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não interessa. Se nós temos o nosso trabalho e passo a passo vamos desenvolvendo o nosso part-time com a FM Group, livrem de cima de cada um de vós qualquer tipo de falsa expectativa, qualquer tipo de pressão até, vão aprendendo a desenvolver um negócio passo a passo, vão aprendendo, porque nós temos aqui muita formação e eu vejo regularmente as formações, os materiais que nós temos e nós vamos aprendendo à nossa medida. Nós não temos que olhar para o vizinho do lado em relação ao tamanho do veículo que ele tem ou até à velocidade com que ele vai. Nós temos é que nos preocupar com aquilo que nós e a nossa família queremos. Em seguida, isto vai criar um crescimento sustentado. E o que é que quer dizer o crescimento sustentado? Na questão de desenvolver competências, nós vamos aprendendo, por exemplo, pessoas que dizem que eu não sou bom em vendas, mas gostava de saber aqui algumas coisinhas para poder vender mais produtos, poder ganhar mais dinheiro e, obviamente, ter aqui outros resultados. Ok, então vamos apostar nesta vertente da formação, de desenvolver competências e ter aqui um crescimento sustentado. Ao longo do tempo em que vamos desenvolvendo o nosso negócio, o negócio vai crescendo e nós vamos tendo outro tipo de resultados. E estes resultados, nós temos que ser extremamente pacientes com eles. Porquê? Porque este negócio não se desenvolve de um dia para o outro. O part-time não se desenvolve de um dia para o outro. Mas a verdade é que o part-time que eu comecei há 5 anos atrás, quase na faculdade, começou a crescer, começou a pagar-me ainda mais, impossível ser despedido. Obviamente que eu tenho que perceber que eu preciso de vender regularmente os meus produtos. Porquê? Porque eu quero chegar a cada vez mais pessoas e quero ganhar cada vez mais dinheiro. Algo com o qual eu me deparei quando saí da faculdade foi que na faculdade eu tinha muitas pessoas à minha volta. Quando saí da faculdade já não tinha tantas pessoas e os meus amigos ficaram um pouco fartos de me ouvir em relação a falar da FM Group. O entusiasmo era tal que até entupia o ouvido. E então eu tive que procurar outras formas de poder vender. Comecei à procura de pessoas, por exemplo, online, que quisessem algum dos produtos que eu tenho. Comecei
a retribuir por vezes o gesto, uma pessoa extremamente simpática no supermercado, dava-lhe um cartão meu, dizia-lhe que trabalhava, por exemplo, com perfumes, e a partir daí comecei a ter outro tipo de clientes. E na verdade isto resulta muito bem, nós temos é que procurar formas de poder chegar a mais pessoas. Eu não vou entrar aqui em nada mais profundo, porque existem as formações e que falam exatamente como é que nós podemos aumentar as nossas vendas. Recrutar regularmente. Mas quantas pessoas é que eu devo recrutar? Isso cabe-nos a nós, depende do nosso objetivo. Se quisermos ter um negócio gigante, então certamente que deverá ser todos os dias. Se nós quisermos ganhar um pouquinho mais de dinheiro de forma sustentada, então façam os vossos recrutamentos. 5 pessoas por mês, 3 pessoas por mês, 10 pessoas por mês, que façam depois também as suas compras, que percebam o benefício que este conceito tem, mas recrutar regularmente irá então produzir-se ou traduzir-se neste crescimento sustentado. E experimentar aqui novas formas de gerar resultados. E o que é que isto quer dizer? Eu no início não dava muita atenção, por exemplo, à questão das home parties. Não era algo com o qual eu me identificasse e depois eu percebi, se eu tenho parceiros que vão querer perceber como é que se faz uma home party, então eu vou ter que ser a primeira pessoa a fazer uma home party. Não quer dizer que eu venha a gostar, mas pelo menos eu tenho a experiência, posso passar e posso ajudar as pessoas a fazer. Ainda bem que tive esta atitude, porque hoje em dia adoro fazer home parties. Isto é, experimentar uma nova forma de gerar resultados. Conhecer novas pessoas, aumentar as minhas vendas, continuar a recrutar regularmente, com produto na mão, e para que as pessoas entendam mesmo que nós temos aqui uma grande possibilidade em termos de poupança, em termos de produto de qualidade e até em termos do preço que nós conseguimos aqui pagar. E depois é conseguir distinguir que um crescimento sustentado, um crescimento constante, é diferente de um crescimento rápido. Eu posso crescer muito rapidamente até um patamar enorme e depois ter também uma grande queda. Isto é um negócio, tem altos e baixos e nós temos que saber lidar com esta vertente do negócio. Lá está, se queremos um part-time que nos pague cada vez mais, também temos que ter a responsabilidade desse mesmo patamar. Mas constante é diferente de rápido e nós temos que escolher o que é que vamos dar ao nosso negócio para depois podermos escolher. Porque garantidamente nós não conseguimos ter uma força tão grande durante muito tempo, ou seja, dar 100% durante muito tempo. Mas aquilo que nós conseguimos fazer é, de forma constante, dar o nosso máximo para que consigamos gerar mais resultados, fazer mais vendas, recrutar mais pessoas, seja como for. Agora, constante é diferente de rápido e eu prefiro ser constante do que ser rápido e depois cair na frustração de que os resultados não estão equiparados ou não estão no patamar em que eu queria que estivessem. Depois do crescimento sustentado, para mim também é importante um equilíbrio, ou seja, entre a família, entre o trabalho, entre o dinheiro que eu ganho, que eu preciso, e entre o meu negócio com a FM World. Neste caso, a vertente do trabalho para mim elimina-se, mas eu sei que para muitos de nós aqui nesta sala não se elimina e nós temos que ter isto bem assente e bem especificado. Ou seja, o tempo que eu tenho para a família, o tempo que eu tenho para o meu trabalho, e isto aqui eu não posso sequer passar à frente, eu tenho que estar pelo menos X horas no meu trabalho, o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas, as minhas obrigações e as minhas necessidades, e de que forma é que eu encaixo este part-time com a FM World na minha vida e no meu cotidiano. Eu vou-vos dar um exemplo do que é que me aconteceu hoje. Eu fui ajudar uma parceira minha a fazer uma apresentação no escritório dela e então convidamos um senhor para ir assistir à apresentação e conhecer então os nossos produtos e a nossa empresa. E no fim ele disse-me que era extremamente interessante, só que devido a alguns problemas familiares este não era o momento para ele. Ele contou-me que, por exemplo, tinha que levar o filho, ele tem 2 filhos, e tinha que levar os filhos praticamente todos os dias aos treinos que tinha que andar de um lado para o outro e então não tinha tempo para desenvolver esta atividade. E eu referi-lhe que ele não precisava de mais tempo, o que ele precisava era de não complicar, perceber se este era um bom conceito para ele, se tinha benefícios e se vai levar os filhos, por exemplo, aos treinos, está sempre com pessoas, todos os dias está com pessoas e todos os dias poderá gerar algumas vendas e poderá também despertar a curiosidade em relação à empresa e obviamente que à nossa volta há muitas pessoas que precisam também de ganhar dinheiro. E desta forma, é uma das formas que nós podemos encaixar
a FM na nossa vida. Nós não precisamos de mais tempo, até porque o dia nunca vai ter mais do que 24 horas. Nós precisamos é de ter um equilíbrio com a nossa família, o nosso trabalho, as nossas economias e com a FM World. Aquilo que eu sei é que, tal como eu referi há bocadinho no exemplo da minha parceira, em que queria ter mais tempo livre e, por consequência, mais dinheiro, acabou foi por misturar tudo e, no final, a família ficou a perder e era a principal prioridade daquela pessoa. Por isso, é bom que nós consigamos aqui perceber que a FM Group não nos vem roubar mais tempo. Depende daquilo que nós queremos. Nós queremos um negócio gigante, então temos que nos dedicar mais. É um negócio como qualquer outro. Se nós queremos apenas um part-time com mais 200, 300 euros por mês, então pelo menos que possamos adaptar à nossa realidade e lá está. Se eu num dia receber 6 perfumes num set Magnolia, vender esses 6 perfumes e ganhar quase 30 euros, então é ótimo, porque eu não sei qual é que é o part-time que por dia me poderá pagar 30 euros e no tempo diminuto em que nós podemos vender estes 6 perfumes. Por isso, existe também aqui, isto é um negócio de números, existe também aqui esta necessidade de nós fazermos contas. E ter ou não ter o apoio da família, mas percebermos, por exemplo, no meu caso eu não tinha muito o apoio, porque a minha família não entendia e eu tinha que respeitar isso também, e tive que ser muito paciente nesse sentido. Não compreendia o que é que eu fazia, pensava que era uma atividade de vender uns produtos, ganhar uns trocos, e eu sabia que mais tarde este part-time poderia se tornar num grande full-time e que poderia mudar radicalmente o rumo que eu estava a ter até então. E eu não tive o apoio da minha família, mas eu compreendi. Agora, se cada um de nós pode ter o apoio da família, fantástico. Se não tiver, eu pelo menos eu desenvolvi este negócio tendo em conta ajudar a minha família e dar-lhes uma qualidade de vida cada vez melhor. E por isso eu não tinha o apoio da minha família diretamente, mas tinha indiretamente, porque gosto de os ver felizes, amo a minha família e por isso era desta forma que eu ia buscar o apoio da minha família também. E tentar aqui arranjar este equilíbrio. Depois, temos que pagar as contas e também temos que viver. Ou seja, muitas pessoas vivem neste dilema. Trabalham para viver ou vivem para trabalhar. E é neste sentido em que nós temos que nos aperceber se este part-time alguma vez chegará ao full-time. Eu vivia para trabalhar. Entrava às 7 da manhã, muitas vezes saía depois da 1 da manhã, meia hora para almoçar, meia hora para jantar. E o dinheiro que eu ganhava não era nada por ir além. 5,25€ à hora, por isso não era nada de extraordinário. Mas, nesta altura, eu tinha uma enorme pressão financeira em cima de mim. Porquê? Porque eu tinha contas para pagar e então eu tinha mesmo que ganhar dinheiro. Mas, quando nós temos, por exemplo, um trabalho que nos paga as contas e nós não temos dinheiro para poder viver e poder aproveitar, poder ir viajar, poder passear com os filhos, poder fazer aquilo que nós gostamos, isso já é algo totalmente diferente, mas que pelo menos quando nós estamos a desenvolver este negócio em part-time, não tenhamos a pressão financeira ou que não venhamos a pôr a pressão financeira em cima do negócio, que é, no primeiro mês eu não consegui ganhar 1000€ e eu precisava mesmo de 1000€. Nunca deve ser passado esta pressão financeira para o negócio, porque nós estamos a colher do negócio aquilo que lhe demos até então. Por isso é bom que, se queremos começar em part-time, tenhamos pelo menos um trabalho para poder pagar as nossas contas. E eu recomendo vivamente uma pessoa que está desempregada que continue à procura de trabalho, seja ele qual for, e que possa desenvolver este negócio em part-time para livrar toda esta pressão financeira que a pessoa tem. Porque o negócio não tem culpa e a pessoa ainda não plantou o suficiente, não cuidou o suficiente e o negócio não lhe vai dar os 500 ou os 1000 ou os 1500 ou seja o dinheiro que muito bem assim for. Por isso é muito importante perceber esta questão da pressão financeira, porque ela não deve estar assente no nosso part-time com a FM Group. Para isso nós arranjamos um trabalho para pagar as nossas contas e com a FM Group começamos a perceber, ou então, novamente, a ter esta questão do viver e aproveitar. Podemos também e devemos fazer uma poupança em termos de dinheiro, nunca se sabe o dia da manhã e eventualidades que nos venham a acontecer na nossa vida. O amanhã é algo que nós ainda não conseguimos controlar muito bem, mas ter aqui uma poupança, ter dinheiro de parte também para o que der e vier, ou então ter algum dinheiro para o que der e vier e para fazer então aquilo que nós gostamos, para poder viver. Esta parte de pagar as contas e de nós termos um part-time que nos gera mais dinheiro e que temos um excedente no fim do mês, então podemos também investir no negócio. O que é que quer dizer isto de investir no negócio? Se eu vou fazer uma home party, eu posso então ter aqui, por exemplo, comprar um café, comprar um chá da FM, da Gama Auril e poder dar isso aos meus convidados.
Por exemplo, alugar uma sala para fazer uma apresentação de negócio. Comecei na minha casa e depois o negócio começou a crescer, as pessoas começaram a ser em maior número, posso alugar uma pequena sala e estou a investir no negócio. Deslocar-me para ir aos eventos que acontecem a nível corporativo ou então a nível da equipa. Isto é investir também no negócio, que nós vamos nos deslocar, vamos chamar a nossa equipa, convidar as pessoas que queremos levar e obviamente que tudo isto nos custa dinheiro, mas o negócio paga-se a si mesmo e nós podemos investir e devemos investir no negócio se queremos passar deste part-time ao full-time também. E, em quinto lugar, pode parecer extremamente simplista, mas não é. Nós divertirmos, porque se, ao desenvolver competências, nós percebemos que o negócio só depende de nós, em que há pessoas que chegam ao nosso negócio e saem, ter um crescimento sustentado. Nós percebemos que estamos a atingir um patamar e no mês seguinte as coisas não correm como nós esperamos, ou existem altos e existem baixos, e nós temos que saber lidar com isto. Ter aqui este equilíbrio de poder aproveitar ainda mais com a família, a nível do nosso trabalho, de termos cada vez mais dinheiro, de podermos aproveitar mais o lifestyle que a FM World nos proporciona também, e aproveitar os produtos, que esta é a primeira fase e é extremamente importante. Poder também ter dinheiro para pagar as nossas contas, estarmos descansados, e isto é algo que cria muitos cabelos brancos, passa a expressão, a muitas pessoas, não ter o dinheiro para pagar as contas. Neste caso, poder ter dinheiro para pagar as contas e ter dinheiro também para poder viver e aproveitar. Lá está, é a dualidade. Eu vivo para trabalhar ou trabalho para viver, e são totalmente diferentes. E ao longo do caminho e deste crescimento, eu tenho que aprender se esta atividade me diverte, se eu gosto desta atividade, se eu me levanto de manhã, vou para o meu trabalho, mas saio de lá por vezes um pouco cansado, mas cheio de força, para desenvolver um pouco mais do meu negócio. Se eu cada vez que pego no meu negócio e vendo um produto, cada vez que eu falo com uma pessoa, faço uma apresentação de negócio, se isto me enche, entre aspas, o peito, e se eu saio com cada vez mais certeza que eu quero passar de um part-time para um full-time, e divertir-me ao longo do caminho. E é extremamente importante nós percebermos então isto, que foi o tal objetivo que eu falei no início. O que é que eu quero? É apenas consumir os produtos com desconto? Ou é fazer um part-time, ganhar algum dinheiro? Porque eu adoro o meu trabalho, é verdade que eu ganho pouco dinheiro lá, mas eu adoro o que faço e nunca vou deixar de fazer, mas eu quero poder viver e aproveitar um bocadinho mais, e então ter aqui um part-time é válido também, nós é que decidimos isso. Ou então passar um dia, que foi o meu caso, para o full-time, por duas razões muito simples. Por ter uma liberdade financeira e por ter também uma liberdade em termos de tempo. E nós temos que começar a mudar a nossa vida por algum lado. Na questão dos números, nós podemos muito bem fazer esta quantificação de quanto é que nós precisamos para poder aproveitar, poder viajar, poder fazer coisas que antes não fazíamos. E eu aprendi que divertia-me bastante quando vendia um produto, quando faço um recrutamento, aliás, quando vendo um produto, quando faço um recrutamento, quando falo com um parceiro, quando ajudo a que a pessoa tenha uma nova visão do que é que poderá acontecer e que, acima de tudo, tenho esta grande certeza. É que este crescimento sustentado advém muito desta pequenina expressão. Este negócio não é nenhuma corrida. Pode ser e deve ser um projeto de vida. E se esse projeto de vida for durante 20, 30 anos consumir os melhores produtos com o melhor preço e com a melhor vantagem em termos também de qualidade, então ótimo, esse é o nosso objetivo e nós podemos muito bem e devemos viver muito bem com isso. Se é ter um part-time que durante todo este tempo me vai dar mais 200, 300 euros ao fim do mês, chega à altura do Natal, tenho um bónus muito, mas muito choruto, então ótimo, é isso também que eu vou ter e é assim que eu quero encarar este projeto. E se eu quero um dia passar do part-time para o full-time, encarar então como um projeto de vida, não se alcança de um dia para o outro, por vezes nem de um mês para o outro, por vezes nem de um ano para o outro. No meu caso, eu já estou há algum tempo no mesmo patamar, mas não é isso também que me impede de desenvolver o meu negócio. Isto é um negócio, tem altos e baixos, eu estou aqui primeiro que tudo para ganhar dinheiro e nesse sentido eu tenho sido muito, mas muito bem recompensado. Por isso, este projeto, em termos de projeto de vida, para mim ainda tem muitos, mas muitos anos para percorrer e obviamente eu quero que este full-time seja um full, com cada vez mais intensidade. Até porque a questão do full-time, quando nós chegamos ao full-time com a FM Group, nós percebemos que é um full-time de projeto e de negócio, mas é um full-time também com a família, é um full-time a aproveitar viagens, é um full-time a aproveitar um carro novo que a empresa nos dá, é um full-time a aproveitar, por exemplo,
estar numa esplanada, a beber um café, a conversar com os amigos, a vender um produto, a ganhar dinheiro, é um full-time em todas as áreas da nossa vida, não é apenas a nível do trabalho, porque aquilo que nós procuramos, garantidamente, não é apenas mais dinheiro, mas é também mais qualidade de vida, e ela está mais para a nossa vida. Por último, esta é a pergunta que nós temos que fazer a cada um de nós. Se queremos um part-time apenas, ou se queremos que este part-time se vá desenvolvendo com o nosso trabalho, primeiro que tudo, e que um dia passe a full-time, em que nós possamos fazer como o Nuno Oliveira fez, e é um ótimo exemplo, de um dia despedir o patrão. Ele foi construindo o part-time dele até que um dia atingiu os rendimentos superiores àquilo que ganhava no trabalho e então disse, ok, para mim, no trabalho laboral do mercado tradicional está encerrado, eu agora vou passar a full-time com a FM Group. Mas ele construiu, e é um grande exemplo, uma grande história, e lá está, quando nós queremos e nós conseguimos, ele deu mais tempo ao negócio e o negócio agora retribui de várias formas. O Nuno não é ninguém especial neste caso, e ele compreende o que é que eu digo, é apenas um bom exemplo do que qualquer um de nós poderá fazer. Part-time ou full-time, cada um de nós decide o que é que quer, porque nós não somos obrigados a nada, mas seja part-time, seja full-time, que pelo menos consigamos perceber o trabalho que temos que desenvolver. Esquecer as falsas expectativas, esquecer que alguém vai trabalhar por nós, esquecer uma série de coisas que não funcionam no negócio. Este negócio tem que ser arregaçar a manga e, como o outro dizia, bater o punho, ir vender produto. Não temos clientes, então arranjamos formas de angariar novos clientes. Não temos feito recrutamento, então arranjamos formas de fazer novos recrutamentos. Existem várias formações e garantidamente que os nossos patrocinadores nos podem ajudar. E ao longo do tempo em que passamos de part-time a full-time, podemos começar com o extra, mais 50 euros por mês. Eu chegava a atingir valores de 300 euros, 300 e poucos euros, com a venda de alguns produtos na faculdade e, permitam uma expressão no meio de pessoal com o bolso roto, em que não tínhamos dinheiro nenhum, até era um ótimo resultado. Depois conseguir aqui ao longo do tempo ir aproveitando durante este projeto. Ter uma comissão dupla, ter um bónus de mais 500 euros, provavelmente até ir buscar um carro pago pela empresa, um Ford ou então um Mercedes, começar aqui a aproveitar as viagens também, se for o nosso objetivo, e depois lá está, a liberdade, aquilo que nós temos e que isto não tem preço e que nós não podemos pagar. O nosso tempo não deve nunca ter preço, o que deve ter o valor que nós devemos dar ao nosso tempo é exatamente este, nós podemos aproveitar para aquilo que nós queremos. Esta, para mim, é a timeline perfeita para nós podermos perceber que não é uma corrida, é um projeto de vida, está disponível para todos e todos nós podemos desenvolver o trabalho que é necessário para termos então este part-time a dar-nos cada vez mais dinheiro. E Jim Rohn deixou-nos com esta expressão muito famosa. Trabalha a tempo inteiro no seu emprego e a tempo parcial na sua fortuna. A minha fortuna eu sei muito bem o que é e cada um de nós deverá definir o que é a sua fortuna. Se é ganhar cada vez mais dinheiro, se é estar cada vez mais tempo com a família, aproveitar mais tempo com os filhos, mas que possa perceber então que com este part-time com a FM Group é possível fazer crescer e muito essa mesma fortuna.